Bom dia. Bom dia para quem vai assistir agora e para você que vai assistir depois. Muita gratidão. Bom, a gente vai começar agora e eu vou falar sobre um comentário que tivemos ontem de alguém que estava assistindo e ela diz assim: espero muito que na próxima gestão do CRN 7 que for assumir, tenham o cuidado de dar o devido suporte a nós nutricionistas e técnicos de nutrição e dietética, que enfrentamos situações de tensão que ferem o exercício da profissional e ético, oferecendo apoio técnico e jurídico a nós profissionais para que haja o alicerce e a tomada de decisão de forma que o Conselho possa dar mais empoderamento no exercício da profissão, diante, é claro, das dificuldades, dúvidas, situações de pressão, assédio moral, atividades fora das suas atribuições e dos princípios éticos da profissão. Bom, o que a gente pode falar para você é que a gente, Chapa 1, Unir e Fortalecer, a gente está comprometido realmente com todas as atribuições que ferem, né, olá, Wanda, que ferem o princípio realmente da nossa atividade. E que esse é o nosso compromisso com você, que nós prometemos, né, cumprir com o que a gente tem para ser feito. Bom, a Wanda pediu para entrar, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre... Oi, Wanda! Tudo bom? Olá, Wanda! Tudo bom? Tudo bem. Vou sair. Tá bom. Bom, a Wanda é uma das componentes, mas ela está no local de trabalho dela. Provavelmente ela solicitou a entrada dela aqui, meio que... Então, e hoje nós tivemos mais uma pergunta sobre câmaras técnicas. E aí eu vou responder para vocês a respeito da pergunta, né, que foi feita. A pergunta foi a seguinte: quais as câmaras técnicas serão criadas se a Chapa 1 for eleita? A segunda pergunta feita foi: quem pode fazer parte de uma câmara técnica? A grande maioria de vocês, inclusive eu, não sabia o que era uma câmara técnica, né? Nunca tinha ouvido falar a respeito disso, muito embora em muitas áreas profissionais se utilizam não necessariamente da forma que a gente utiliza, mas inclusive empresas utilizam esse tipo, a gente vou chamar de ferramenta, para conseguir resolver um determinado problema ali da sua própria atividade. Então, como que nós vamos fazer? Primeiro, a gente tem uma resolução que fala sobre câmaras técnicas, que é a resolução 623, de março de 2019. Então, quando essa câmara técnica ela foi instituída pelo Conselho, foi para que a gente tivesse alguma ferramenta para elucidar determinados tipos de problemas que aparecessem, né? Hoje, com a ampliação da nossa profissão, então tem muitas atividades que a gente faz e que, de repente, ainda não está escrito e ainda não está defendida, né, pelo Conselho, mas que o Conselho precisa entender para que torne aquilo ali utilizável, né, para o nosso trabalho. Então, tem 5 áreas que o Conselho utiliza as câmaras técnicas, que são técnica do exercício profissional, que inclusive o assunto de ontem, né, e da pergunta de ontem, sobre a questão mesmo do exercício legal, é uma coisa que a gente vai poder fazer, trabalhando através das câmaras técnicas, utilizando elas, né, dentro do judicial, para ver de que forma a gente pode resolver isso. A Câmara Técnica de Articulação Institucional, câmaras técnicas de educação, câmaras técnicas de legislação e câmaras técnicas de políticas públicas.
Então, dentro dessas câmaras técnicas que podem ser criadas, mas antes, o que é, Keila, uma câmara técnica, né? A câmara técnica tem-se um assunto, um tema, né, que precisa ser resolvido, e pessoas dentro do conselho, eu vou responder primeiro a segunda. Quem pode fazer parte das câmaras técnicas? Quem pode estar presente? Primeiro, o conselho ele tem que resolver um problema, mas ele não tem ali dentro do corpo técnico dele a pessoa que tenha conhecimento. Então, ele traz essa pessoa de fora, convida essa pessoa, para que essa pessoa, com a experiência que ela tem, possa ajudar o conselho a criar a resolução daquela situação. Então, vamos imaginar, eu vou tentar pensar numa coisa lúdica para que vocês possam entender. Vamos imaginar que exista, né, um profissional que está trabalhando, por exemplo, que isso até já existe, né, com acupuntura, acho que é acupuntura, auriculoacupuntura da orelha, né, mas ainda não tem estudo científico, não tem nada e tal, aí o conselho vai lá, pega um profissional que tenha experiência nessa área, faz-se um estudo e diz se esse trabalho é viável ou não para que o nutricionista possa fazer. Baseado nisso, aí se escreve um documento e tudo mais, e aí, a partir de então, o nutricionista fica apto a fazer aquele tipo de atividade. Isso é só um exemplo, tá? Dentro da área acadêmica, de que forma também isso pode ser utilizado? Pode ser utilizado de várias formas dentro da área acadêmica, baseando-se em estudos científicos, então pessoas que tenham experiências, professores que tenham experiência em determinado assunto, pode vir e fazer um estudo, um levantamento, juntamente com pessoas de dentro do conselho. Então, quem são essas pessoas? Os conselheiros, né, que vão compor, tem um número, eu não vou falar de números, quantas pessoas e tudo mais, mas tem que ter um número de pessoas, inclusive um funcionário efetivo, é importante que tenha esse funcionário efetivo do conselho, mais os conselheiros, né, tem lá um número X, e pelo menos uma pessoa que detenha esse conhecimento, e essa pessoa, ela vem de fora. Por exemplo, se você tem um determinado assunto na área de políticas públicas, né, você trabalha, atua, e você tem um estudo ali baseado, e você quer defender esse estudo, você quer tornar esse estudo de conhecimento de todos. Então, você vai lá, solicita ao conselho para que seja formada uma câmara técnica para embasar o seu trabalho ali dentro, né, ou tornar público o seu trabalho. Então, as câmaras técnicas, elas são um instrumento para nos ajudar a melhorar a nossa profissão, né? Então, quantas e quais câmaras técnicas serão criadas se a Chapa 1 for eleita? Bom, primeiro, uma coisa que a gente precisa entender. Não tem, assim, um número definido de quantas, vai depender da demanda. Então, no primeiro ano, a gente vai fazer um levantamento. Por quê? Como é que tudo isso acontece? Tudo que o conselho vai fazer depende do orçamento que se tem. Então, esse tipo de atividade não está sendo pensado hoje, porque as pessoas que estão hoje administrando tudo isso nunca colocaram essa ação em prática. E essa ação é uma ação do nosso trabalho. Então, ela não está orçada para o ano que vem. Então, no próximo ano, vamos fazer todo um embasamento de estudo para saber exatamente qual a necessidade. E você, se tem a sua necessidade também, você vai nos dizer, olha, eu gostaria que falassem do assunto tal, eu tenho muita dificuldade, então vamos em busca do profissional que detenha esse conhecimento para que a gente trabalhe. Então, quantas câmaras técnicas? A gente não tem um número, e não existe um número específico. Durante o ano pode ter 1, 3, 5, depende muito da demanda e da necessidade, né? Então, isso ainda nós não temos a resposta. Quais as câmaras técnicas serão criadas? Então, assim, quais? Também isso vai depender muito da demanda, né? Tem uma que a gente pretende trabalhar, que é na área de educação. Então, essa da área de educação, muito provavelmente, é a que a gente vai trabalhar mais, porque ela é a nossa proposta 3. Então, criar câmaras técnicas para ajudar, por exemplo, profissionais, principalmente que está saindo, principalmente eu falo porque a gente percebe, né,
Que o profissional que sai, às vezes ele sai muito assim, agora, sair da faculdade, vou fazer o quê? Então, mas também tem muito profissional que está mudando de área, que trabalhava na área de UAN, quer ir para a área de clínica, e aí precisa de orientação também, não tem a prática naquela atividade. Então, a nossa ideia é trazer essas informações para melhorar a sua vida profissional, ou para te deixar mais seguro naquilo, né? Em 2019, eu fui preceptora de estágio de UAN, por causa da minha experiência na área de cozinha industrial, e eu percebi que todas, 100% das alunas que participaram das aulas, elas não tinham conhecimento. Por quê? Porque todo mundo, quando entra na faculdade, fala assim, eu não quero trabalhar nessa área. Mas essa área é a que tem mais trabalhos, né? Que oferece mais emprego. Principalmente na região norte, em especial no Amazonas, que tem muitas indústrias, e na região norte, nos interiores, onde tem empresas de mineração, então se trabalha muito com esse profissional. E aí, o profissional sai, vai para o mercado de trabalho, aí o que esse profissional encontra? Trabalho na área de UAN. Mas esse profissional não sabe nada, né? Ou não sabe o suficiente. Fizemos até um trabalho sobre o tema, eu e Railda. Ela estava me contando, Thaís. Me desculpem porque eu troquei de óculos e esse óculos me dificulta ainda mais a leitura, mas ele, pelo menos o brilho, ele fica melhor, por isso que eu tive que trocar. Então, e aí esse profissional, ele vai para o mercado de trabalho, ele não sabe, ou então ele muda de área. Então, essas alunas não sabiam porque não gostava dessa área, né? Não quero nada com UAN. E aí, uma delas, hoje, trabalhando num hospital, e dentro do hospital ela tinha que também administrar a cozinha. E aí, ela disse que lembrou de mim porque eu estava ensinando exatamente sobre o assunto que ela precisava. Então, aí esse profissional chega no mercado de trabalho e agora? Tem que aprender na marra? Então, o nosso intuito é, com uma câmara técnica eu vou até ler para vocês aqui o que está escrito, tá? Vou ver se eu consigo, porque a letrinha é bem pequenininha. Implantar câmara técnica de formação profissional para capacitação continuada aos nutricionistas e técnicos de nutrição. Então, dentro dessa câmara técnica, é fazer esse tipo de trabalho. Então, junta-se o corpo, percebeu-se que tem a necessidade dessa atividade, chama um profissional expert, né, no assunto, esse profissional vai criar um trabalho e esse trabalho vai ser levado aos colegas. E de que forma a gente pretende fazer isso? De que forma a gente pretende levar até você, por exemplo, que mora no Acre? A gente começou a perceber que a tecnologia ela é importante. A forma de levar até você, muito provavelmente por meio das salas virtuais, né? Hoje tem sido utilizada muito as salas virtuais para fazer reuniões e também para estudo. Então, a gente vai conseguir atender você que está no Acre, que está em Roraima, que está em Rondônia, que está em Manaus, no Amapá, né? Dessa forma. Inclusive, o Pará, ele é um estado extenso, né? São 144 municípios dentro do estado. Então, por exemplo, eu morei e trabalhei em Canaã dos Carajás, são 12 horas de viagem de lá para cá. Então, não dá para o nutricionista de lá se deslocar para vir assistir uma aula aqui. Então, ele vai poder fazer essa aula via online, né? E por meio de salas virtuais. Então, essa é a nossa intuição com a criação das câmaras técnicas, né? Então, respondendo à pergunta da nossa querida colega, quantas a gente ainda vai estudar para saber a necessidade. E a gente espera que a utilização dessa ferramenta, ela seja realmente perpétua, né? Para que a gente possa realmente melhorar. E o intuito da Chapa UI, quando a gente juntou a nossa vontade de fazer, foi que cada pessoa dentro da sua área de atuação começou a perceber de que forma poderia ajudar. E quando eu entrei,
eu queria muito, eu falei, poxa, já trabalhei tanto em tantas áreas, eu acho que já está na hora de aquietar um pouquinho e doar um pouco do meu conhecimento. E aí a gente entrou nessa junção e várias pessoas dentro da nossa chapa são pessoas que já têm história dentro da nutrição e que já fazem um trabalho muito bonito dentro do nosso estado. Mas também tivemos a preocupação de convidar colegas de outros estados para fazer parte dessa nossa história, né? Então, é isso. Eu espero que realmente eu tenha respondido a pergunta. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui ou mandar no direct. Mas eu também queria fazer um desafio a vocês que estão assistindo, tá bom? Manda essa live para pelo menos, sei lá, 10 pessoas que precisam entender o nosso propósito de trabalho. E durante essa semana e a outra semana, a gente vai estar falando sobre as nossas propostas. E aí a gente vai colocar aqui para que vocês realmente entendam, compreendam essa linguagem. Porque o que está escrito no papel, às vezes, não fica muito claro. Então, para que essas informações fiquem claras para você, para que você entenda o que nós estamos pensando, quais os projetos que nós temos daqui para esses próximos 3 anos, é importante que você assista as nossas lives e compartilhe as nossas lives, né? Então, convide colegas que são, né, que não estão nos seguindo, para que eles possam nos seguir. A gente também tem um grupo de WhatsApp, quem quiser, é só pedir lá no direct para entrar nesse grupo de WhatsApp, que lá a gente vai poder estar mais perto, vocês vão poder fazer perguntas mais direcionadas, né? E a gente agradece muito a participação de todos vocês, com comentários. Eu não sei se teve mais algum comentário, deixa eu ver aqui. Tá, Thaís fez o comentário. Tá, então é isso. E a segunda coisa que eu gostaria de pedir é que convidem pessoas para seguir nossa página, né? Seguir a página, curtir, manda para alguém que vocês acreditem que é importante, tá bom? Amanhã a gente vai estar com mais um assunto dentre os nossos. E se vocês tiverem perguntas, a gente está direcionando a nossa proposta de trabalho às perguntas que vocês estão fazendo, tá certo? Então, muito obrigada pela atenção, obrigada a todos que estiveram aqui. E amanhã a gente volta com mais uma resposta, né? Ou com mais uma dúvida, mas também com mais informações sobre as nossas propostas de trabalho. Então, muito obrigada.